O Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista. A gente vai falar com o Marcos Machado, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Ele vai falar sobre o uso da nitazoxanida, que é um medicamento antiparasitário. Marcos, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Fala um pouquinho para a gente, então, sobre esse medicamento e de que forma, né, ele pode ser usado, é indicado para qualquer caso? Boa tarde a você, aos ouvintes aí da Rádio Alesp. Prazer estar com vocês mais uma vez aí e agradecer o espaço que dão ao Conselho de Farmácia e aos farmacêuticos para poder conversar. A questão da nitazoxanida, ela vem sendo mais discutida, evidentemente, pela sugestão do uso do medicamento para casos de Covid. Ela não é especificamente medicamento para o tratamento de Covid, é um antiparasitário, é um medicamento conhecido já há muito tempo, é utilizado, mas como antiparasitário. Ele demonstra algumas atividades antivirais, principalmente mas para doenças que são para vírus que atacam o sistema digestivo e mais especificamente rotavírus, por exemplo, é um vírus que causa diarreia, principalmente em crianças. Então, existe sim alguns estudos que estão sendo conduzidos nesse sentido para poder verificar a eficácia da nitazoxanida no combate à replicação viral, especificamente do Covid, porque é importante dizer isso. In vitro, ou seja, nos testes que são feitos em laboratório, não só a nitazoxanida, como vários outros antiparasitários, medicamentos antiparasitários, eles apresentam eficácia, eles apresentam um certo grau eles inibem a replicação viral. Mas isso em laboratório, em placas, em células de tecido, mas em laboratório, in vitro. Para poder extrapolar isso para utilização em pessoas, não é tão simples assim. Não basta ter a conclusão de que no laboratório esse resultado foi satisfatório, porque uma coisa é você aplicar numa placa de cultura, ou então fazer como na semana passada, me parece, o secretário, né, Marcos Pontes, deu uma entrevista falando desse medicamento. Mas a forma de avaliação que foi feita da nitazoxanida foi por inteligência artificial e depois conduzido para testes in vitro. Os testes de fato em pessoas ainda não são conclusivos. Então ainda existe uma expectativa de que esses estudos possam vir realmente a comprovar a eficácia de inibição. Se bem, não se tem certeza se ele inibe a replicação viral ou se esses medicamentos, no caso específico da nitazoxanida, se ele aumenta a produção de interferon, que é uma substância produzida pelo organismo para combater vírus, ou se ele diminui a produção de interleucina, que é uma outra substância que, no caso específico da Covid, provoca várias das reações que nós conhecemos, inclusive pode levar os pacientes à morte. Então, são essas as dúvidas, por isso a necessidade de um estudo maior sobre o medicamento. Agora, ele está sendo estudado, mas ainda não é adequado a indicação específica para Covid. E essa medicação deve ser vendida só com prescrição, né? Pois havia sido editado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a necessidade de retenção de receita, o que dificultaria ainda mais a venda, é somente em casos de fato de prescrição médica, mas direcionada realmente para um diagnóstico, né? Essa obrigatoriedade foi tirada até por pressão política, né? Mas ainda assim a venda da nitazoxanida é necessária uma prescrição médica, mas não mais com retenção de receita. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra, né? Um procedimento e outro? Quando há retenção de receita, há obrigatoriedade da farmácia em fazer utilização de um mecanismo de comunicação. Ele comunica às vigilâncias sanitárias de que vendeu aquele medicamento, a quantidade que ele tem em estoque, a quantidade que é vendida, ou seja, há um controle rigoroso sobre isso. Quando é vendido apenas com a receita sem a retenção, uma prescrição médica normal, não, um receituário normal,
claro, há necessidade, mas não há retenção e não há essa comunicação. O controle ele fica menor da venda desses medicamentos. Mas, de qualquer forma, há necessidade sim de um receituário, de uma prescrição médica ou odontológica. É até para evitar a corrida da população às farmácias. Eu lembro que não tem muito tempo, um outro também antiparasitário foi anunciado como, na verdade, até uma medida de proteção, né, da Covid-19. E realmente não se achava mais nas farmácias até que foi obrigatória, então, a utilização da receita. A medida é para isso mesmo, esse controle? Corre o risco das pessoas correrem agora às farmácias e tentarem esse medicamento, comprar esse medicamento? Então, o grande problema disso tudo, dessas divulgações antecipadas, e nesse ponto, eu acho que o secretário, que é uma pessoa extremamente respeitada, o secretário Marcos Pontes, ele é uma pessoa de extremo reconhecimento por tudo que fez, né? Mas essas divulgações antecipadas, elas não têm nenhuma serventia a não ser, de fato, gerar na população uma expectativa de que há um medicamento que, ao ser tomado, resolverá todos os problemas da Covid-19. E quem dera fosse assim, porque o mundo já estaria normatizado, normalizado, todas as atividades no mundo inteiro, não só no Brasil, já estariam normatizadas, normalizadas, as pessoas estariam, sabe, todas elas trabalhando, atuando nas suas atividades de forma muito tranquila, né? Não é isso que acontece. Então, evidentemente, que não só a nitazoxanida, como vários outros medicamentos estão sendo testados nesse instante, sendo feitos estudos para verificar se algum deles, de fato, pode ajudar no combate à Covid-19 e para verificar em qual estágio da doença você pode aplicar esses medicamentos. E também isso é muito importante. Não é porque o medicamento ele já é conhecido para uma determinada patologia que ele serve para todas na mesma dosagem, no mesmo período de utilização, no mesmo tempo de utilização, e também quais são os efeitos para determinadas pessoas. Nem todos podem tomar o mesmo medicamento da mesma forma. Então, é possível, sim, que esse medicamento ele tenha uma ação que ajude aí no combate à Covid-19, nos sintomas. É possível, é possível. Mas como nós não temos ainda os estudos conclusivos, essas divulgações não deveriam ser feitas nem pelo presidente da República, nem pelo secretário de Ciência e Tecnologia e nem pelo Ministério da Saúde. Essas medicações elas deveriam ser tratadas da forma adequada. Olha, elas estão em estudo, mas quando vem uma personalidade tão importante e tem importância significativa e diz que o medicamento foi eficaz in vitro ou que ele teve o seu teste, está sendo comprovado e que vai sair o estudo, mas não fala quando, poxa, é claro que eu, como população, outras pessoas ficam todos na expectativa. E daí surge aquela ideia, bom, se o secretário está falando, deve ser bom, então eu vou dar um jeito de comprar. Corre o risco, sim, de ter uma corrida às farmácias. Agora, nós temos trabalhado muito isso com a farmácia, com os farmacêuticos, não é? De que orientem os pacientes a não comprar medicamentos que não são adequados para determinadas doenças, que não têm comprovação científica. Por quê? Porque o medicamento é barato, pode ser comprado de forma mais tranquila, mais fácil, mas não significa que trará benefício. Então, é importante sua pergunta, porque não é ideal que haja uma corrida para a compra desses medicamentos e nem os médicos fazerem a prescrição se realmente não há diagnóstico específico ou necessidade específica para isso. É preciso aguardar, porque é preciso lembrar também que quase 80% das pessoas contaminadas não apresentam sintomas ou gravidade nos casos. Então, pode ser que ao tomar o medicamento também não esteja fazendo efeito algum. Pois é, você falou uma coisa muito importante que não existe estudo clínico disso, não existe comprovação científica, né? Isso acaba sendo, Priscila diz que me disse, né? Diz que vai sair um medicamento. As pessoas têm que ter a claridade nessa hora, né? Enfim, né? Não tem comprovação científica, não tem estudo nenhum no mundo em relação a isso. Não tem um medicamento contra a Covid. A gente tem a vacina que está saindo. Estudos.
sendo realizados, mas ainda em fase de estudos. Então, o secretário disse que vai sair o estudo. Vai sair quando? Pois é, mas quando eu falo que não tem estudo, é que não tem estudo conclusivo, não tem ninguém que Exato. disse... Você tem razão, tem vários estudos saindo, mas tem nenhum conclusivo, até porque isso leva tempo, né? E essa pandemia está aí há menos de um ano. Então, assim, é complicado a gente recomendar ou não o uso de um medicamento que a gente não tem a menor ideia se vai ter eficácia, a gente vai estar fazendo as pessoas acreditarem num remédio que não tem comprovação científica nenhuma, é algo assim. Então é ótimo ter você aqui explicando isso, falando isso, fazendo alerta para as pessoas, né? Quer dizer, não consuma medicamentos, por mais que seja a autoridade X ou a autoridade Y que está recomendando, não tem estudo de comprovação científica em relação a esse medicamento, não é isso? Exatamente. O que há são de fato os estudos sendo conduzidos, alguns relatos. Acho que, se não me engano, eu posso estar enganado, mas acho que foi em torno de abril. Já há o Hospital Oswaldo Cruz, se não me engano, Oswaldo Cruz e mais um outro, daqui a pouco eu lembro. Foram 2 hospitais de nome aqui em São Paulo que fizeram também um estudo retrospectivo, analisando no mundo inteiro o que se tinha de conhecimento sobre a nitazoxanida, e a conclusão é assim, de fato, existe uma atividade antiviral, mas precisa ser estudada especificamente para essa doença. Então, um pouco de calma seria ideal. O grande problema é que não tem sido utilizado com a devida parcimônia, né? Ou seja, as informações são colocadas para a população como se o Brasil fosse um país encontrando a solução dos problemas mundiais. Não é verdade. Talvez a única solução mais clara nesse momento seja aguardar de fato a vacina, e por sinal também, se você me permite dizer isso, a vacina, desde há séculos, né, que são utilizadas, aí já se tem conhecimento de que a vacina é importante para que você realmente faça imunização e não deixe determinadas doenças se alastrarem, né? E agora também estamos politizando a utilização da vacina, como se fosse algo que as pessoas devem optar se querem ou não querem, porque não tem necessidade. Evidentemente que as pessoas têm o direito de querer ou não determinadas situações, mas quando se trata de saúde coletiva, é importante que se tenha uma política de saúde aplicada para toda a população em geral, porque senão você corre o risco de ter pessoas, né, doentes e transmitindo isso para o resto da população. Então, é preciso política de saúde e menos política partidária, política, né, de candidatura. Isso não está ajudando muito. Tá certo. O Marcos Machado, presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, falou aí sobre o uso de uma medicação que não tem comprovação. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês, sempre à disposição, e aos ouvintes todos, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Marcos.